A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra para a sua alma. Deus tem uma palavra que vai te ajudar, que vai te consolar, que vai acalmar essa situação, esse vento, essa tribulação, essa perseguição, essa angústia, esse sofrimento, esse rancor, esse ódio que está dentro do seu coração com a palavra dele, que é pura, que é santa, que é verdadeira. Ela irá falar contigo e eu te peço que no nome de Jesus Cristo você fique até o final para você estar aprendendo com a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 8. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, a primeira se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Este homem todo ano subia de sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que era sacerdote, estava ali como sacerdote. Quando Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, mas dava a Ana porção dupla, porque ele a amava, embora o Senhor a tenha tornado estéril. Sua rival a provocava muito com irritações, porque o Senhor a tinha tornado estéril, e ele fazia dessa maneira cada ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, Penina a provocava. Por isso Ana chorava e não comia. Eucana, seu marido, então lhe disse: por que choras, Ana? Por que não comes? Por que estás triste teu coração? Porventura eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? Então nós estamos diante de um texto que é triste. É um texto que nos fala sobre sofrimento, perseguição, dor, angústia, choro, mas que pelo poder da palavra de Deus e do nome de Jesus, essa situação ela é transformada, essa situação ela é mudada, porque é isso que Deus faz com o homem na terra. Não importa qual é o homem, qual é a mulher, não importa se ele tem, se ela não tem, não importa se ele é, se ela não é alguém ou não é ninguém na vida. Quando ele ou ela está na mão de Deus, Deus pega e faz dele um vaso novo. Deus pega ele, Deus pega ela e muda a situação dele, dela. Porque Deus é Deus de mudança. Deus é Deus de cura, de salvação, de libertação. Então essa história foi uma história que começou triste, mas que terminou feliz. Então eu falo para a sua vida, que não é porque começou e está sendo difícil agora, que o seu final vai ser assim. Não significa que a sua vida toda você vai ser assim. Deus não disse isso para você. Mas Ele te mostra pelo poder da palavra dEle que o que importa não é o começo, não é o princípio, mas são o final das coisas. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que Eucana era um homem de Ramataim Zofim, das regiões montanhosas de Efraim daquela época. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Aqui está falando da genealogia dos antepassados, dos filhos dos filhos dos filhos. E quando a Bíblia fala da genealogia, é porque tem algum ensinamento que a Bíblia quer nos dar. Nós temos que entender que a criação humana, a vida do ser humano,
de geração em geração, que tem se estendida, que tem se povoado pela terra, que tem multiplicado, que tem crescido, que tem se expandido, é porque foi a palavra de Deus que determinou isso. Desde Gênesis, os irmãos podem ver. Deus falou desde o princípio que as coisas iriam se multiplicar, tanto como o homem, no sentido homem e mulher, o ser humano, como a natureza. Que a natureza ia se expandir, os animais iam se multiplicar. Porque Deus, quando Ele criou a humanidade e tudo que há no mundo, Ele criou com um propósito, com um objetivo e para uma finalidade. Ou seja, cada família que já esteve nessa terra, cada geração que viveu na terra, é porque foi por permissão e ordem de Deus. A cada genealogia que nós vemos da nossa própria família e na Bíblia, dos homens de Deus, do começo, o meio ao fim, foi porque Deus, Ele tinha estabelecido a ordem de vida de cada um, do começo, do meio e do fim, de cada homem, de cada mulher. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero te falar que se você está vivo ainda, é porque você é um projeto de Deus. A vida do ser humano, o homem e a mulher que está vivo e que está nessa terra e que vive nessa geração e que os que já passaram das gerações, é porque foram, e os que são hoje são um propósito de Deus. A sua vida não é em vão. O teu problema não é em vão. O teu cansaço não é em vão. O teu choro não é em vão. Deus criou o ser humano para um propósito, para um objetivo, de viver para Ele, de adorar a Ele, de acreditar nele, de confiar na palavra dEle, de obedecer à palavra dEle, de viver pela base da palavra dEle, de viver pelo desejo, pelo prazer, pelo amor da palavra dEle. Então a Bíblia fala sobre a genealogia de Eucana, porque ele era um homem de Deus. Então Eucana tinha duas mulheres. A primeira era Ana e a outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Mas, irmão, se Deus é o Criador de tudo, de todos, se Deus estabeleceu um tempo para tudo e para todos, se Deus criou tudo com um propósito, com uma finalidade, porque Eucana, que era um homem de Deus que tinha duas mulheres, por que Deus permitiu que Eucana tivesse duas mulheres, que uma desse filho e que outra não pudesse dar filho? Por que Deus permitiu que uma sofresse? Por que Deus permitiu que uma chorasse? Por que Deus permitiu que uma não tivesse a mesma alegria do que a outra? Diante da Bíblia, se você for ler esse texto com os olhos carnais, você vai olhar para Deus e vai falar que Deus é injusto. Você vai olhar para a Bíblia e vai falar que Deus não é perfeito, que Deus errou. Só que Deus não errou. Você já imaginou se todos os seres humanos da Terra não tivessem problemas? Você já imaginou se todos os seres humanos na Terra fossem felizes? Se todo mundo não tivesse nada do que questionar? Você já se perguntou como seria o mundo se todo mundo pudesse ter o que quisesse? Se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, conforme o que queria? Não seria um mundo de bagunça, um mundo sem graça, um mundo sem sabor? As coisas não seriam muito comum, muito natural? Seria sem graça. Só que Deus, Ele fez essas coisas. Deus criou
o alto e o baixo. Deus fez o bem e o mal. Deus criou o bem e o mal. E Deus estabeleceu a justiça. E diante dele, da criação dele, ele faz o que é certo, ele faz o que é errado. Diante dos olhos humanos. Mas para ele, o que ele faz é certo. Porque ele é Deus, ele é perfeito, ele não erra. Então, se você olhar para esse texto, você vai pensar, mas Deus então não amava Ana, porque Ana não podia dar filho. Deus só amava Penina, porque só Penina podia dar filhos. E isso é contraditório, porque a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é universal. O diabo que usa pessoas para falar que Deus só ama tais pessoas e não nos ama. Deus ama o pecador. Deus ama o homem que é falho. Deus ama quem não tem dinheiro. Deus ama quem está caído. Deus ama quem está na prostituição. Deus ama quem é rico. Deus ama a todos. Deus só não ama o pecado que está no ser humano. Deus só não ama o coração do homem que está nas riquezas. Deus só não ama o desejo do homem de querer ser maior do que a Deus. Deus só não ama a mulher querer ser mais bonita, ser mais vaidosa e se achar melhor do que as outras. Isso Deus não ama. Só que o amor de Deus pela humanidade é universal, é igual. Deus, ele não te ama pelo que você tem, pelo que você não tem. Ele te ama porque ele é o teu Criador. Foi ele que te fez. E talvez o diabo tenha botado na tua cabeça que Deus, ele não te ama. Porque você está vendo pessoas prosperarem na sua vida. Tem pessoas que estão dentro da sua casa, que você está como Ana. Você está vendo ela receber, conquistar, mas você não tem. E o diabo botou na sua cabeça que Deus, ele não te ama. E que Deus só ama aquele homem, aquela mulher que está na sua casa, que tem tudo. E você não tem nada. Só que eu te provo ao contrário. Deus te ama da mesma forma. Mesmo você não tendo nada. Deus, ele não ama o ser humano pelo que o ser humano pode ter ou não ter. Deus, ele ama o ser humano porque o ser humano tem algo que é eterno. A alma do ser humano. E Deus, ele fez o ser humano para que essa alma tenha uma salvação através de Jesus e viva novamente para toda a eternidade com ele, assim como Adão e Eva vivia livremente, sem maldade, sem pecado no jardim, até serem tentados e serem expulsos do jardim do Éden. E por causa deles, hoje eu e você sofremos, choramos, por causa do pecado, por causa dessa desigualdade. Então Deus, ele amava Ana da mesma forma que amava Penina. Então entenda que o fato de você não ter nada, o fato de você pensar que você não é nada e nem ninguém, não significa que Deus não te ama. Isso é uma forma de Deus te mostrar, você não tem, né? As pessoas te julgam e falam que você não é, né? Mas eu, sendo Deus, pego você que não tem e eu te dou, porque eu sou Deus. Eu tenho a onipresença, a onisciência e a onipotência. Eu posso fazer tudo no momento e na hora que eu quiser. Então, para você que não tem nada na vida, Deus está falando com você que Ele pode te dar. Para você que se acha um ninguém, Deus está falando com você que Ele te ama da mesma maneira e Ele pode fazer você ser alguém na vida. Um servo de Deus que anda de cabeça em pé e que as pessoas veem que Deus é na sua vida. Louvado seja Deus.
Então esse problema que Ana tinha é para que o nome de Deus seja glorificado. E eu falo para a sua vida que o que você não tem é para Deus te dar. O que você não é para Deus poder fazer você ser. Não significa que está perdido, não significa que a história acabou. Deus não deu a última palavra, você ainda está vivo. Você ainda pode mudar essa situação se você crê nessa palavra. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala no versículo 3 que todo ano, da cidade dele, de Ramataim Zofim, das regiões montanhosas de Efraim, aonde Eucana morava, ele ia para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ele saía de um lugar para ir para outro sacrificar a Deus. E antigamente, eles sacrificavam por animais. Pegavam animais puros, pegavam os animais e sacrificavam para adorar o nome do Senhor. E a forma deles adorarem o Senhor era assim. Então eles pegavam os animais, Eucana pegava uma porção do sacrifício dos animais para sacrificar a mulher dele, Penina, a que tinha filhos, e a também os seus filhos e as suas filhas. Só que na vida de Ana, que não podia dar filhos, ele dava uma porção dupla, ele fazia algo mais forte, ele fazia um sacrifício mais forte. Porque a Bíblia fala, porque ele a amava, embora o Senhor a tenha tornado estéril. O mesmo amor que ele tinha por Eucana, que tinha filhos, ele também tinha por Ana. Porque ele, como homem de Deus, ele não podia amar mais uma do que a outra. Porque ele sendo homem de Deus, o homem de Deus tem o caráter de Deus, tem o pensamento e tem a fala de Deus. Então ele não tinha nem a maior nem a melhor. Ele amava da mesma forma. Só que por causa do problema de Ana, ele fazia um sacrifício maior. E sabe o que eu aprendo? É que cada ser humano nessa terra tem e sofre um tipo de problema. Uns sofrem um grau de problema pequeno, outros sofrem um grau de problema um pouco maior, outros sofrem um grau de problema maior, e outros piores, e outros terríveis. Então, cada pessoa nessa terra tem um tipo de problema diferente. Primeiro, que nós não podemos nos comparar a ninguém. Você não se pode comparar a ninguém e não deixar ninguém se comparar ao teu problema. Nós podemos sim pegar exemplos de vidas e problemas piores para aumentar a nossa fé e nos mostrar que é possível vencer. Mas comparar problema nós não podemos comparar. Mas, irmão, o meu problema é muito grande. O que eu faço? Qual é a direção de Deus para a minha vida? O meu problema é grave. O meu problema é muito grave. É só Deus para me ajudar. Sabe o que você deve fazer? Fazer o que Eucana fazia. Sacrificar a Deus, dar uma porção dupla para Deus. Só que esse sacrifício que você vai fazer para Deus não é de matar animais, como eles faziam no costume antigo. Hoje em dia, é você ir todos os cultos para a casa de Deus. Se o teu problema é grande, é você estar o ano todo indo para a casa de Deus, indo buscar a palavra de Deus, jejuando, lendo Bíblia. Senhor, eu creio no meu milagre. Eu creio que o meu problema que é grande vai ficar pequeno diante da tua grandeza. Vai ficar pequeno diante do teu poder e diante do que o Senhor vai fazer na minha vida. Se o teu problema é grande, você tem que sacrificar mais para Deus. Você tem que se doar mais para Deus. Porque se o teu problema é grande, você só vai conseguir a vitória se você buscar muito pelo seu problema. Se você se doar para Deus em louvor, em adoração.
em campanhas sem parar, sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele dava a porção dupla, porque o Senhor tinha cerrado a madre dela e ela era estéril. E a rival dela provocava ela por causa disso. Porque Deus tinha cerrado a madre dela, Diana, mas Penina tinha filhos. Você já percebeu que no mundo sempre teve essa provocação daqueles que têm e daqueles que não têm? No mundo sempre houve essa igualdade. E Deus, ele fez o ser humano e criou o mundo dessa forma. Mas, irmão, eu estou sendo humilhado. Tem pessoas que estão zombando de mim. Tem pessoas que estão lutando contra a minha vida. E o que eu devo fazer diante dessa dificuldade? Você deve fazer o que Ana fazia. Você tem que subir à casa do Senhor. Porque é isso que ela fazia. Ela era provocada com irritações. Porque ela tinha um problema pelo próprio Deus. Só que ela ia para a casa de Deus. Então o seu problema, a sua humilhação, a sua perseguição, o teu choro, a tua lamentação, você vai vencer, você vai ter a sua vitória indo para a igreja, indo para a casa de Deus. Porque é lá onde Deus habita e é lá que Deus vai falar contigo. É lá que Deus vai enxugar a tua lágrima. É lá que Deus vai colher o teu choro. É lá que Deus vai renovar a tua força. É lá que Deus vai curar a sua alma. É lá que você vai voltar para a sua casa diferente. Porque na presença de Deus há fartura de alegria. Então, por causa das irritações e da zombaria de Penina, ela chorava quando voltava para casa. E até deixava de comer. Só que seu marido ficou preocupado com ela e perguntou: por que você não está comendo, Ana? Por que você está chorando? Ele estava preocupado com ela. E ele pensou que ele estava sendo até insuficiente para ela. E perguntou: eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? Então entenda que o teu choro, a tua dor, até mesmo quem está dentro da sua casa não vai entender. Tem pessoas que estão dentro da sua casa que vai pensar que não é o suficiente para você. Porque mesmo assim você permanece triste, mesmo assim você permanece chorando. Só que eu falo para a sua vida, ainda que nem todos te entendam, ainda que nem todos compreendam o porquê do teu choro, do teu lamento, entenda que Deus, ele sabe o porquê. Entenda que Deus conhece o teu lamento. E você não pode aceitar viver o que você está vivendo. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de se lamentar. Levante a tua cabeça, vá para a casa de Deus, vá buscar ajuda, peça oração, busque na campanha, peça ajuda ao pastor. E Deus vai mudar a sua história, assim como mudou a história de Ana. E fez ela, que era estéril, ser mãe de filho. E gerou a Samuel, que foi um grande homem de Deus na terra.